Bom dia, minha bênção. Você já deu bom dia ao Espírito Santo hoje? Diga bom dia, Espírito Santo. Diga seja bem-vindo, Senhor, ao meu lar. Fala, seja bem-vindo, Senhor, à minha vida. Fala, apresenta ao Senhor a minha quarta-feira. Eu começo esse dia em oração, em propósito, colocando o Senhor na frente de tudo. Amém. Amém, minha bênção. Mais uma vez, muito bom dia, né? Não tem como o dia não ser bom começando ele com propósito de oração, com propósito de leitura da palavra de Deus. Eu sou muito grato a Deus por ter você aqui comigo, para que juntos nós venhamos cultuar e adorar o nosso Deus. Eu já peço a você, se você se sentir tocado por Deus, se você crê no poder da oração, que compartilhe aqui comigo agora, no livro de oração, o nome de dois familiares seus. Hoje eu quero estar em jejum pela tua casa, pelo seu lar. Coloca aqui nos comentários qual familiar, pastor, os dois primeiros que vier na sua mente. Esses dois estão precisando de oração. Eles estão precisando de muita oração e eu quero interceder em favor da vida deles. Pode deixar aqui porque eu me comprometo a apresentar esse nome em oração, tá bom? Assim que você deixar o nome aqui, confere se você já deixou o like no canal, clica aí no joinha, ajuda muito. E se é novo por aqui, se inscreva e ative o sininho da notificação. Hoje nós vamos ler junto o Evangelho de Mateus, capítulo de número 9. Nós temos aqui um processo, né, de, como que eu posso dizer, de aprimoramento espiritual, uma rotina com Deus, de ler a palavra, né? Muitas pessoas chegam a mandar mensagem ali no WhatsApp e falam: Olha, pastor, eu outro dia atendi uma mulher que ela disse assim: Eu sou membro de uma igreja há mais de 30 anos e eu não li a Bíblia, só no culto. E depois que eu passei a acompanhar o Senhor, eu leio a Bíblia todo dia agora. Olha que benção. Sabe o que eu vejo? Que a vida dessa pessoa mudou. Porque quem lê a palavra de Deus tem sabedoria, tem direcionamento. Eu não acredito, desculpa o que eu vou dizer aqui com todo respeito a todas as pessoas que me acompanham, sem querer ofender ninguém, mas eu não acredito que aquela pessoa que fica atrás de revelação, que fica mandando mensagem para um e para outro, pedindo revelação, essa pessoa não lê a Bíblia. Desculpa, ela não lê a Bíblia. Porque é impossível você ler a palavra de Deus e não ter revelação. É impossível, por exemplo, a gente vai ler hoje Mateus capítulo 9. É impossível você ler aqui e Deus não falar com você. Porque Ele é o verbo vivo. A palavra é Ele. Então você lê aqui, automaticamente você vai ter a confirmação de Deus para a sua vida. Você não precisa ficar correndo atrás disso e daquilo. Conhecereis a verdade vos libertará. Então já declara assim: Deus fala comigo hoje. Vamos meditar então no Evangelho de Mateus, capítulo de número 9. Tem 38 versículos. Aí você pega uma caneta, passa a momento ali que o Espírito Santo for com você, o momento que você aprendeu algo que você não sabia, você sublinha ali com a caneta ou com marca-texto, tá certo? Podemos ler então? Vai dormir não, né? Preste atenção. Vamos ler junto então. Mateus 9, versículo de número 1. Fala sobre a cura de um paralítico em Cafarnaum. E diz: Entrando Jesus num barco, passou para o outro lado e foi para sua própria cidade. E eis que lhe trouxeram um paralítico deitado num leito. Vendo-lhes a fé, Jesus lhe disse ao paralítico: Tem bom ânimo, filho, estão perdoados os teus pecados. Mas alguns escribas diziam consigo: Este blasfema. Jesus, porém, conhecendo-lhes os pensamentos, disse: Por que cogitais o mal no vosso coração? Pois qual é mais fácil, dizer: Estão perdoados os teus pecados, ou dizer: Levanta-te e anda? Ora, para que saibas que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse então ao paralítico: Levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. E levantando-se partiu para sua casa.
Vendo isso, as multidões, possuídas de temor, glorificavam a Deus, que dera tal autoridade aos homens. Versículo 9. Partindo dali, Jesus viu um homem chamado Mateus sentado na coletoria e lhe disse: segue-me. E ele se levantou e seguiu. Versículo 10. Jesus come com os pecadores. E sucedeu que, estando ele em casa, à mesa, muitos publicanos e pecadores vieram e tomaram lugar com Jesus e seus discípulos. Ora, vendo isso, os fariseus perguntavam aos discípulos: por que come vosso mestre com os publicanos e pecadores? Mas Jesus, ouvindo isso, disse: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Ide, porém, aprendei o que significa: misericórdia quero e não holocaustos, pois não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. No versículo 14, ensina do jejum. Vieram depois os discípulos de João e lhe perguntaram: por que jejuamos nós e os fariseus muitas vezes, e teus discípulos não jejuam? Respondeu Jesus: podem acaso estar tristes os convidados para o casamento enquanto o noivo está com eles? Dias virão, contudo, em que lhes será tirado o noivo, e nesses dias hão de jejuar. Ninguém põe remendo de pano novo em veste velha, porque o remendo tira parte da veste e fica maior a rotura. Nem se põe vinho novo em odres velhos. Do contrário, rompe-se-lhe os odres e derrama-se o vinho, e os odres se perdem. Mas põe-se vinho novo em odres novo, e ambos se conservam. Versículo 18. Pedido de um chefe. Enquanto essas coisas lhe dizia, eis que um chefe, aproximando-se, o adorou e disse: minha filha faleceu agora mesmo, mas vem, põe a mão sobre ela e ela viverá. E aí, no decorrer, no versículo 19, fala sobre a cura da mulher enferma. E Jesus, levantando-se, o seguia também os seus discípulos. E eis que uma mulher que durante anos vinha padecendo de uma hemorragia veio por trás dele e lhe tocou na orla das vestes. Porque dizia consigo mesma: se eu apenas lhe tocar a veste, ficarei curada. Jesus, voltando-se, vendo-a, disse: tem bom ânimo, filha, a tua fé te salvou. E desde aquele instante ela ficou sã. E aí volta para a ressurreição da filha de Jairo, versículo 23. Tendo Jesus chegado à casa do chefe, vendo os tocadores de flauta e o povo em alvoroço, disse: retirai-vos, porque não está morta a menina, mas dorme. E riam-se dele. Mas, afastado o povo, entrou Jesus, tomou a menina pela mão e ela se levantou. E a fama deste acontecimento correu por toda aquela terra. A cura de 2 cegos, versículo 27. Partindo Jesus dali, seguiram-no 2 cegos, clamando: tem compaixão de nós, filho de Davi. Tendo ele entrado em casa, aproximaram-se os cegos e Jesus lhe perguntou: credes que eu posso fazer isso? Responderam-lhe: sim, Senhor. Então lhes tocou os olhos, dizendo: faça-se conforme a vossa fé. Abriram-se os olhos. Jesus, porém, os advertiu severamente, dizendo: acautelai-vos de que ninguém o saiba. Saindo eles, porém, divulgaram-lhe a fama por toda aquela terra. Versículo 32. Ao retirarem-se eles, foi-lhe trazido um mudo endemoniado. E expelido o demônio, falou mudo e as multidões se admiravam, dizendo: jamais se viu tal coisa em Israel. Mas os fariseus murmuraram, pelo maioral dos demônios é que expele os demônios. Você veja, os fariseus começaram a murmurar, dizendo que Jesus fazia aquilo por obra do diabo. Está repreendido, né? Versículo 35. E percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando-a nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades. Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas
e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. E então se dirigiu aos seus discípulos e disse: A seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Diga glória a Deus. Assim encerramos o capítulo 9. Perdão, besta. O capítulo 9 do Evangelho de Mateus. Amém? Vamos fazer nossa oração então? Lembrando que hoje o quarto elo da corrente não quebra. Tá bênção, tá forte. Quem tá participando da corrente? Põe aqui nos comentários, eu tô participando. Vamos ungir o alto da nossa cabeça para fazer a nossa oração. Pastor Kleber, eu não tô participando. Participa, você vai ver como que vai ser bênção para sua vida. Hoje, a partir das 18h45, já tem a oração aqui no canal, tá bom? Vamos orar. Inclina a sua cabeça. Pense em Deus agora. Se desligue de tudo. Isso. E ore comigo assim. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o seu nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a sua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder, a honra e a glória, para todos sempre. Diga amém. Glória a Deus. Respira fundo. Graças a Deus. Amém, minha bênção. Vamos ficando por aqui então. Forte abraço do seu pastor que te ama. Volta à noite para participar. Se você não participou do terceiro elo, tá aqui em cima. Clica ali, participa do terceiro elo da corrente de oração. Até a noite. Compartilha essa oração nos seus status e uma excelente quarta-feira. Vai na fé que a fé não falha.